Oi, minhas lindezas! Hoje eu resolvi conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que pra mim assim, é bem delicado, mas que vocês me perguntam muito, me questionam muito. Então eu resolvi conversar com vocês um pouquinho disso que eu tenho sofrido desde algum tempo. Ai, é complicado falar sobre isso, assim, mas vamos lá. Então, gente, eu tenho um probleminha chamado ceratocone. Descobri quando eu tinha mais ou menos 11 anos. Na escola eu tinha muita dificuldade, assim, pra escrever coisas do quadro, pra passar pro caderno. Eu sempre era a última a terminar, ou então, assim, o professor apagava o quadro e eu ainda não tinha terminado nem a metade do que estava escrito no quadro. Então, assim, fui percebendo muitas coisas, assim, que minha visão não tava indo bem. Então, resolvi fazer o exame de vista pra ver o que de fato estava acontecendo. E foi então que fui diagnosticada com essa patologia. No princípio, quando eu fiz esse exame, eu tava com 1,75 e 3,25, muito alto para uma criança de 11 anos. Então, mas fui tentando me virar com óculos, fui tentando Como é que eu posso falar? me adaptar com esse óculos. Mas o médico, ele falou, vai chegar uma época que esse seu problema, o óculos, ele não vai mais resolver. Daí você vai ter que tentar a lente de contato. E eu, não, tudo bem, pensava que era aquela coisa, né? Ah, quando eu fizer meus 20 anos, vou fazer aquela cirurgia corretora e vai ficar tudo bem. E fui tentando óculos, tentando. Todo exame eu fazia outro óculos, aumentava o grau, era outro óculos. E fui tentando. Só usava óculos porque eu me achava muito descuidada para usar lente de contato. Então usei óculos até meus 22, até eu formar, até eu terminar a faculdade. Fui tentando, mas assim, o óculos ele já não resolvia mais meu problema, já não me dava mais uma visão assim, de que, acho que me dava mais um conforto, na verdade. Não me dava nunca me deu assim uma visão boa, nunca assim, eu tô enxergando, nunca. Mas assim, eu tentava, né? Tentava. E aí chegou no nível já que assim, eu não tava mais enxergando nada, tava difícil pra tudo, assim, já não podia mais fazer nada. Assim, sem o óculos, então, eu não enxergava nada. E com o óculos também já não tava. Então assim, eu falei, vou tentar o lente de contato. Foi quando eu tentei, fui fazer, né, todo tipo de exames, mapeamento de córnea, topografia, que é bem aprofundado da córnea. Foi quando eu vi que o meu problema estava bem mais avançado do que eu imaginei. Eu pensava assim, tô usando óculos, vai resolver. E ia em qualquer oftalmo pra ajudar só a trocar as lentes, né, aumentar o grau e só. E meu grau só aumentando, de 1,75 para 3,25 foi aumentando para 3,5, 5,8, foi só aumentando muito. E dessa última vez, com os 22 anos, ele aumentou assim, foi, nem lembro quantos graus, mas já tava mais de 10 graus, assim, então eu falei, não, vai ter que tentar lente. Foi quando eu falei que agora ia tentar, né, lente, e procurei um especialista em ceratocone, e fiz todos os exames que eu acabei de falar pra vocês, e foi quando eu vi que tava muito mais sério do que eu imaginava. A córnea da gente é um formato normal, assim, né, redondinho. A minha, ela fica no formato cônico. Ela fica igual um cone mesmo, a ponta dela. Você olhar de lado assim, você até percebe que a minha córnea ela é assim, estufada, bem estufada. Pra dormir à noite, nossa, é bem difícil, porque o meu olho ele não fecha total, ele fica meio entreaberto, assim, sabe? E resseca meu olho, fica vermelho, quando eu acordo assim, pra tentar abrir o olho. Como ficou abertinho à noite, né? Ele fica todo ressecado, nossa, dói até piscar, lubrificar. Dói muito. Então eu devo sempre estar usando colírios, essas coisas pra ajudar. E assim, quando eu descobri que tava já no nível bem alto, Eu tô falando, tô cansada. Vou falar devagar. quando eu descobri que tava nesse nível muito alto, assim, já tava passando da hora de fazer vários tipos de procedimentos que já era pra ter feito bem anos atrás, assim. E eu fiquei louca, assim, fiquei muito preocupada, fui começar a procurar internet, casos, pessoas que tinham esse problema, porque até então não conhecia ninguém com esse problema.
E já tava difícil para trabalhar, para enxergar o computador, eu olhava bem pertinho, todo mundo ficava rindo de mim. Para escrever, eu já escrevi assim em cima, muito pertinho. Para ler tinha que ser muito perto. Então assim, todo mundo ficava, ai, por que você não usa óculos? Ai, por que você olha tão perto? Ah, te vi na rua, você nem falou comigo. E assim, surgiu muitas essas perguntas e isso estava começando a me perturbar muito e cada vez mais. E foi quando eu fiz todo tipo de exames e tal, foi quando começou a minha saga em tentar adaptar a lente de contato. Nessa época eu tava morando em João Pessoa, foi quando eu voltei pra cá, pra Brasília, que eu fiquei aqui de vez e tal, e fui tentar adaptar a lente de contato. E cada vez mais difícil, tentei gelatinosa já não resolvia mais o meu problema, porque a córnea, ela estufa. Então ela precisa de uma lente rígida que gruda e que traz ela pro local para ela ficar redondinha. E lente gelatinosa já não resolvia, né? Só grudava e não fazia efeito. Daí tentei a rígida e machucava muito. E nessa época eu tentei muitas lentes de contato, não consegui adaptar. E foi aí que o médico falou, não, então vamos tentar adaptar. Se você não conseguir, a gente vai ter que fazer o anel de Ferrara, que é uma cirurgia que ele são 2 cones que segura a córnea e que não deixa agravar, vir a piorar o problema e pode ser que melhore a sua visão. Então eu falei, vamos tentar. Tentamos, fizemos essa cirurgia, super esperançosa que ia dar certo e tudo. Nessa época eu já não estava mais trabalhando, foi quando eu parei de trabalhar, que eu já não conseguia fazer nada sozinha, nada sozinha. Hoje em dia, nem para atravessar uma rua eu não atravesso sozinha, porque já fui atropelada uma vez, já quase fui atropelada de novo várias outras vezes. Então assim, eu tenho muito medo, sou muito insegura assim para andar sozinha, para fazer as coisas sozinha. Parei minha vida por conta desse problema. E muita gente me critica, muita gente, por que você não trabalha? Porque, sabe, tem muita gente que me julga sem saber do meu problema. E quando eu já tendo ciência do meu problema, essas pessoas ainda insistem, assim, em procurar alguma coisa pra falar. Porque as pessoas, não sei o que passa na cabeça do ser humano. Enfim, vamos pular essa parte. Mas isso me fazia sofrer demais, ainda mexe muito comigo esse julgamento, sabe? Essas coisas de pessoas que chegam pra mim e falam, mas não sei quem tem o mesmo problema que você e consegue fazer tudo normalmente. Gente, cada caso é um caso, cada pessoa, o organismo reage de um jeito diferente. Não tem pessoas que têm o mesmo câncer, umas são curadas e outras morrem do mesmo câncer? Mesma coisa é o meu problema. Tem pessoas que conseguem adaptar lente de contato, tem pessoas que fazem a cirurgia e ficam perfeitas. No meu caso, não. No meu caso, o óculos já não resolve, lente de contato eu não consegui adaptar. E fiz a cirurgia do anel de Ferrara, continuei tentando adaptar a lente de contato, só que foi pior, porque... tô cansada de novo. Deixa eu falar devagar. Tentei adaptar a lente de contato, só que a minha córnea, depois desse procedimento que eu fiz do anel de Ferrara, ficou hipersensível, mais do que já era, porque como eu sou muito alérgica, esse é um dos fatores assim, que também tem esse problema para agravar o fato das alergias. Eu coço muito o olho, meu olho ele fica o tempo todo irrita muito. E o tempo aqui de Brasília já não ajuda muito, então junta tudo e piora, foi só piorando. E tentamos adaptar diversas, eu nem perdi com as contas assim, de quantas lentes de contato eu já tentei adaptar. E não consegui, justamente por ficar muito sensível, ela não fixa no meu olho. Tentamos a gelatinosa por baixo e a rígida por cima para ver se dava um conforto para minha córnea, não consegui. Tentei o contrário, a rígida por baixo e a gelatinosa por cima para ver se quando eu piscava não machucava tanto, não consegui. E fui tentando. Só a rígida, ela sobe, desce, ela não fixa no meu olho. Fiz vários ajustes na lente que eu tentei rígida, também não consegui.
ela não fixa no meu olho. Por ele estar no nível tão avançado, tão estufadinho, a lente não fixa. Ela, por mais ajustes que tenha, ela sobe, desce, ela cai do meu olho, ela machuca muito o meu olho. Então tentei, fiquei um tempo tentando adaptar, mas não consegui. Machucou muito o olho, lacrimejava o olho o tempo todo, ela caía, qualquer ventinho que batia incomodava muito, 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 muito. Então tentamos todos os tipos de lente, assim, pro meu caso, pro meu problema, todos. E sempre que tá surgindo umas novas lentes, a gente tá tentando, mas não tenho conseguido. Então, quando eu fiz esse anel de Ferrara, o médico ele me avisou: seu problema já tá num nível bem avançado, esse procedimento, essa cirurgia já era pra você ter feito há muito tempo, mas vai ser uma tentativa. Você quer tentar? Eu falei, quero, vamos tentar. Tentamos, porém foi sem sucesso. E aí continuamos, como eu falei, com as lentes, tudo, e ele falou que infelizmente não tinha mais o que ser feito. Fui em Belo Horizonte, fui em vários outros médicos, a que tá me atendendo mesmo agora, ela é de São Paulo, ela vem aqui em Brasília uma vez por mês. E fomos procurando, e todos me davam o mesmo diagnóstico, que não tinha mais o que ser feito, já que eu não conseguia adaptar nenhuma lente de contato, que o procedimento era o transplante de córnea. Fui, me inscrevi tudo para entrar para a fila do transplante de córnea, fiz todo tipo de exames, tudo. Primeira vez que eu fui tentar fazer, não deu certo. Eu tava com um nível muito alto de alergia, muito, muito alto. Então, essa médica me indicou fazer um tratamento alérgico com vacinas. Durante 6 meses eu fiz esse tratamento e quando estabilizasse as minhas alergias, eu ia tentar fazer novos exames e entrar para a fila para fazer o transplante de córnea. Porque eu, com esse probleminha de alergias, as células muito... ia acabar dando probleminha na hora da adaptação da córnea. Ou ia rejeitar, enfim, preferimos não arriscar. Fiz o tratamento, repeti os exames, já íamos fazer, ela já ia me colocar para a fila do transplante de córnea, isso agora, em dezembro. Foi quando tava tudo certinho, tudo perfeito, minhas alergias estavam calminhas e tal, íamos tentar. Tava super esperançosa, super ansiosa, igual eu sempre falo assim, ter minha vida de volta, não sei assim, como ia ser. Se eu ia estudar para concurso, se eu ia investir mais ainda nessa minha vida de blogueira, sabe, dessas coisas que eu gosto muito, mas ainda tenho uma certa dependência de todo mundo pra tudo, assim. Eu não posso dirigir, então eu sempre tenho alguém pra me levar, pra fazer as fotos, pra ir na loja, pra fazer alguma coisa, depende sempre de alguém. Então isso me prende muito nesse meu trabalho. Então assim, tava super esperançosa. Seja pra começar a seguir, que eu formei em publicidade e propaganda, seja pra seguir a carreira de publicitária, ou seja, o que for que Deus tenha preparado, esteja reservando pra mim, eu já estava preparada, estava super esperançosa pra nova vida que eu ia ter. Enxergar já ia ser assim, uma vida que eu ia ter nova. Então assim, estava muito feliz, muito, 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 muito feliz. Porque alguns médicos se recusaram a fazer meu transplante de córnea porque não acharam que minha córnea estava apta para fazer transplante, que o índice de rejeição era altíssimo e tal. Mas ela topou, disse que sim, com certeza, assim como toda cirurgia tem seus riscos, mas que ia tentar fazer e que ia dar tudo certo. A gente estava super esperançosa e tal. E foi quando ela falou, você pretende engravidar? Eu falei, não, mas tem um mês que eu parei de tomar remédio. Ela falou, não, então vamos fazer o beta-HCG para certificar que você não tá grávida e a gente fazer o transplante tranquila. Porque se você estiver grávida, você não vai poder fazer o transplante agora, até por causa dos medicamentos, tudo, né? E nem durante um ano, assim, ia ter que passar um ano depois do transplante sem poder engravidar e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, tinha certeza que não tava grávida, fiz o beta-HCG, tava grávida. Eu fiquei triste na hora, assim, porque eu queria muito fazer esse transplante de córnea, tava muito ansiosa. E, assim, tava contando os dias, então eu fiquei muito triste, assim, mas como tudo na minha vida eu entrego muito nas mãos de Deus.
Então assim, eu confio muito que o momento dele não é o meu, que o meu não é o dele, que tudo acontece no momento certo, na hora certa. Se 2 vezes eu fui pra fazer esse transplante e não deu certo, é porque não é pra ser feito agora, não era pra ter sido feito, ou que Deus vai vir com a cura pra mim, ou não sei. Tá nas mãos dele. Hoje em dia, eu tenho apenas 16% da minha visão, é muito pouco. O meu problema, assim, se eu tentar colocar um óculos, minha visão, ela vai distorcer, ela não vai dar um foco. Foco apenas com a lente de contato que eu não consegui adaptar. E assim, é bem difícil pra mim sentir tudo isso, não enxergar o computador, não enxergar nada, não, sabe, muitas coisas. Minha filha já percebe esse meu problema quando eu vou ensinar deverzinho pra ela, alguma coisa assim. Ela fala, mamãe, você não tá enxergando, não? Ah, mamãe, é o seu probleminha, né? Muitas coisas assim ela percebe, assim, já se toca na hora que eu não tô enxergando, já... Nossa, muita coisa, assim, é bem complicado, bem difícil, bem sofrido, assim, pra mim. Minha família passa isso junto comigo, só eles sabem, assim, o que eu já enfrentei, o que eu já passei. O sofrimento, sabe, o que é isso, assim, a dificuldade que é isso, o empecilho que é isso, assim, pra tudo na minha vida, pra tudo, é muito difícil. Muito. E você, além disso, de sofrer por tudo isso, de não poder... Você não tem muita coisa que você possa fazer, assim. Tudo eu tenho que olhar muito perto, tudo... Se eu forçar um pouquinho, já é aquela dor de cabeça que me dá insuportável. E, assim, ainda aceitar, ter que escutar certas coisas, certas críticas, certas, sabe, gente? Machuca muito. Só Deus. Mas, assim, uma coisa que me conforta muito é ter o apoio das pessoas que me amam, sabe? Do meu esposo, da minha família, dos meus pais, da minha irmã, principalmente, assim, que me ajuda em tudo, que resolve, deixa de fazer as coisas dela pra resolver as minhas coisas, por eu sempre estar dependendo dela ou de alguém, mais dela, assim, do meu esposo. Sofro muito, só eu e minha família sabe que eu já passei nesse tempo todo com esse probleminha. Enfim, queria compartilhar um pouquinho desse meu problema com vocês, explicar um pouquinho do que eu passo, do porquê de tudo isso, assim. Muitas perguntas, muitas pessoas já sabiam desse problema, muitas não, então eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre isso e compartilhar um pouquinho com vocês desse meu sofrimento. E é isso, gente, eu tô entregando nas mãos de Deus, tô deixando que Deus cuide no momento certo. Eu sei que eu vou voltar a ter a minha vida de volta. Tenho muita fé em Deus que sim, que tudo isso sim vai ser um motivo só de aprendizado. E é isso, gente, um pouquinho dessa história. Já ficou muito grande esse vídeo, depois a gente conversa mais um pouquinho a respeito. E é isso, se inscrevam no canal, dê um joinha e, gente, um beijo, fiquem com Deus.